Olá, meu nome é Luciane, eu sou psicóloga escolar e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como apurar o olhar, né, para que a gente possa compreender e identificar sinais de risco aí na nossa criança, no nosso adolescente, de que de repente ele está precisando de um pouco de apoio, de um suporte da nossa parte. E nesse momento de isolamento social, né, existem algumas necessidades que as crianças e adolescentes têm de forma geral, e elas não deixam de ter porque estamos nesse processo de quarentena, nesse processo fora da escola ou em casa por mais tempo. Então, quando a gente pensa em crianças pequenas, é importante a gente entender que elas têm uma necessidade sensório-motora muito grande. Elas precisam desse estímulo para se desenvolverem, porque elas são pré-requisitos para o desenvolvimento das habilidades cognitivas, né? Então, ela precisa ter um motor e um sensorial bem desenvolvido, por exemplo, para que ela possa aprender a ler e escrever adequadamente, né? Então, é muito importante que mesmo dentro da nossa rotina, dentro daquilo que é possível para cada família, claro, é que essa criança seja estimulada motoramente, né, com atividades ao ar livre sempre que possível, ou mesmo dentro de casa, com colagens, pinturas, mexer com texturas, né, essa estimulação sensorial, fazer parte da organização da rotina familiar, participar dessa rotina, contribuir sempre que possível. Então, participar de atividades artísticas, de esporte, religiosas, muita interação com as pessoas. Então, crianças pequenas precisam de interação. A gente sabe que as telas tomaram a conta dos lares nesse processo, mas é muito importante que a gente tome o cuidado nesse quesito, principalmente com crianças pequenas, porque elas precisam de uma estimulação que vem de um outro, que precisa ser mais ativa. E as telas colocam a criança numa posição muito passiva, de receber tudo muito pronto. Então, ela não exercita o pensamento, ela não exercita as habilidades que ela precisa desenvolver. Então é importante conversar, cantar, né, ouvir músicas, dançar, ler livros, fazer essas atividades junto com as crianças, para que elas possam desenvolver mesmo no ambiente em que a gente está mais em casa. Então as habilidades, as necessidades, no caso, elas não mudam, elas só se somam a outras necessidades, que aí dentro desse contexto a gente não pode desconsiderar que elas vão precisar de um suporte emocional muito maior e também um estímulo maior para desenvolver habilidades de adaptabilidade e socioemocionais para lidar com adversidades, para lidar com frustrações, né, de não poder sair de casa, de não poder ver os amiguinhos, visitar os familiares. Então, além das necessidades sensório-motoras que já são extremamente importantes nesse período, essa estimulação socioemocional, esse suporte emocional vão ser muito importantes também, que sejam estimuladas nesse ambiente familiar. Uma coisa que é importante a gente pensar quando a gente pensa na questão das crianças pequenas, não dá para a gente descartar que ela precisa do adulto. Então, ela precisa do adulto para realizar as coisas no ambiente familiar. Tanto as atividades escolares como as atividades do dia a dia, né? Então, ela precisa desse apoio, não é algo que é falta de autonomia da criança, mas há uma necessidade muito grande de crianças pequenas pelo suporte do adulto, que, claro, vai diminuindo conforme a idade dela vai aumentando, mas, de forma geral, ela ainda precisa de muita orientação e supervisão do adulto. O que vai me chamar a atenção que, de repente, isso é algo preocupante? Né? Então, é uma fase já em que o medo é uma coisa bastante presente, principalmente dos 3 aos 5 anos, as crianças costumam apresentar muitos medos, mas esses medos ficam muito intensos e começam a prejudicar o funcionamento de vida da criança. Começa a ficar com medo propriamente das questões relacionadas à Covid, por exemplo, como medo do bichinho, do corona, medo de sair de casa, medo de alguém adoecer, medo da morte, medo da doença, mas também medo de chuva, medo de escuro, medo de monstros. Então, ela está experimentando essa sensação de medo e muitas vezes ela pode direcionar isso para medos não necessariamente relacionados, mas que podem trazer algum tipo de prejuízo. Então, regressões também, né, do desenvolvimento, uma criança que já dormia sozinha, de repente começa a precisar da presença dos pais ou a dormir na cama dos pais, não consegue mais se alimentar sozinha, tem escapes de xixi na roupa, né, faz xixi na cama,
às vezes precisa da necessidade da chupeta, né? Às vezes precisa usar muito a chupeta. Esses são sinais de que alguma coisa não está indo bem com essa criança, né? Explosões muito frequentes de choro ou de raiva, de ficar muito irritado, de se machucar ou querer agredir o outro, ou quebrar as coisas, quase todo dia, né? Então pensa e que isso se mantém por um tempo aí por alguns meses. Então você começa a perceber que essas mudanças de comportamento começam a se estabelecer. Costumam ficar mais intensas, frequentes e persistentes, né? E aí, principalmente se você intervém, né? Se você usa estratégias e mesmo assim isso não muda ou piora, aí é um sinal de alerta, né? Está trazendo prejuízo ao funcionamento dessa criança e de que precisa de um suporte que muitas vezes foge àquilo que a família pode oferecer. Então é importante também procurar aí um acompanhamento de um profissional, uma orientação na escola ou de repente um profissional particular que possa dar essas orientações para os pais. Em termos de dificuldades, quando a gente pensa nos adolescentes, a adolescência por si só já é um período de bastante oscilação de humor, de muitas mudanças de comportamento, né? Então já é algo que a gente percebe normalmente. Dentro desse processo, o que a gente tem percebido é que os adolescentes têm apresentado muito mais sinais de ansiedade e mudanças de humor, tanto em termos de humor mais deprimido ou mais irritável, né? Então a gente percebe uma menor paciência com relação às coisas e eles, apesar de serem grandes e terem habilidades cognitivas bem desenvolvidas, né, bem mais do que as crianças, eles ainda precisam de apoio e de orientação do adulto. Então, é importante a gente saber que a adolescência é um período de extrema potencialidade, né? Então, onde o mundo se abre para o adolescente. Mas da mesma forma que ele está cheio de potências, ele também fica cheio de vulnerabilidades. Então, a adolescência é o período mais peculiar do desenvolvimento em termos de risco para o desenvolvimento de transtornos emocionais e transtornos mentais de forma geral. Então, o cérebro adolescente, ele é mais vulnerável ao estresse emocional. E o estresse emocional é uma das principais causas do desenvolvimento de transtornos mentais. Então, é muito importante a gente ficar atento ao nosso adolescente, porque já é um período de maior vulnerabilidade e a gente está num contexto que, por si só, já impacta bastante a saúde emocional deles. Quais seriam os sinais de risco, né? Então, é um adolescente, essa fórmula da frequência, intensidade e persistência vale para o adolescente também. Então, mas vai mudar, né? Quando a gente pensa numa criança pequena quase todo dia, no adolescente, pelo menos uma vez por semana tem acontecido explosões de raiva, explosões de choro, né? Oscilações de humor muito marcantes, ele começa a se isolar das atividades familiares, começa a se isolar dos comportamentos, dos amigos, mudanças nos padrões de sono, então começa ou a dormir demais ou a dormir muito pouco, trocar o dia pela noite, ficar jogando o tempo todo, começa a perder o prazer de fazer atividades em família ou atividades que ele gostava de fazer, fica recluso no quarto, só deitado, não quer contato com ninguém, está se fechando, não realiza mais as coisas do dia a dia, deixa de fazer suas atividades escolares, deixa de fazer suas atividades diárias de casa, né? Às vezes não quer tomar banho, passa dias sem tomar banho, começa a apresentar algumas respostas psicossomáticas, como dores frequentes, né? Dor de cabeça, enjoo, dor de barriga, dores o tempo todo. E se você investiga, não existe uma causa fisiológica que justifique, né? Medos também, comportamentos ansiosos. Então, esses são sinais de risco. E aí, lembrando, né? De frequência, intensidade e persistência, que podem nos sinalizar que esse adolescente está passando por uma fase que é mais preocupante do que unicamente a adolescência, né? Ele está realmente precisando de apoio. Então, é importante a gente não esquecer que, apesar dele ser
um adolescente, ter muitas habilidades cognitivas, ele ainda está desenvolvendo suas habilidades socioemocionais, e ele precisa ainda de orientação e de apoio para lidar com as mudanças que ele está enfrentando, para lidar com tudo o que está acontecendo ao redor dele, para que ele também aprenda a ter habilidades aí, se adaptar às situações e resiliência para poder aguentar essas mudanças que acabam impactando tanto a rotina de todo mundo.